Olá, no Notícias Mundial de hoje o assunto é educação financeira e o nosso convidado é o Reinaldo Domingos, PhD em Educação Financeira, escritor, educador, terapeuta financeiro, presidente da DSOP Educação Financeira, e o nosso agradecimento já antecipado, antes mesmo de iniciarmos essa entrevista, pela participação dele aqui no nosso programa. Uma grande satisfação tê-lo aqui, Reinaldo. Eu que agradeço, Priscila, a todos vocês que estão aqui nos assistindo. É uma honra estar aqui com você, participar desse momento aqui. Falar de ano novo é tão bom, né? Bom, né? Começar o ano bem, com novas perspectivas. Esperança, né? Sempre eu falo que eu sempre falo que a DSOP, Educação Financeira, ela não vende de esperança, ela entrega a esperança. Sim. E é tão bom, né? O 2019 certamente já começa com um ano de mudanças, bacana. A gente aí com um novo presidente, um novo comandante nesse barco, né? Então... eu acho que esse acho que é o ponto, né? Essa nova safra, né, de políticos também entrando, renovando lá o nosso Congresso. Acho que tudo isso faz parte dessa transformação. Agora, tudo positivo, né? Eu sempre coloco que o grande país, né, Priscila, está dentro da nossa família. E esse acho que é o grande ponto da educação financeira, que pode contribuir com todas as pessoas e principalmente a estrutura familiar. Exatamente, porque tudo, eu sempre digo, tudo começa dentro de casa, não é? Com a educação dentro de casa, e a gente aí então vai movimentando e vai transformando de dentro para fora. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Olha, e nós vamos começar já o nosso programa com uma matéria produzida aqui pela Central de Jornalismo, que você vê a partir de agora, e aí a gente começa a nossa entrevista, então, aqui com o Reinaldo. Vamos lá. A educação financeira não consiste somente em aprender a economizar, cortar gastos, poupar e acumular dinheiro. É muito mais do que isso. É buscar uma melhor qualidade de vida, tanto hoje quanto no futuro, proporcionando a segurança material necessária para aproveitar a vida e, ao mesmo tempo, obter uma garantia para eventuais imprevistos. E eles acontecem. E para isso, é necessário que a gente siga a metodologia DSOP. O que é a metodologia DSOP? Vamos começar por aí, Reinaldo, porque eu tenho certeza que as pessoas de casa estão ali sentadinhas assistindo ao nosso programa e está a família toda. É uma metodologia que inclui a família toda, desde criança até os adultos? Trata-se de uma metodologia, primeiro, vivenciada por mim. Então, eu alcancei a minha independência financeira com os meus 37 anos de idade. Então, eu tenho 57, já revelei minha idade aqui, já comecei o ano revelando, né, a minha idade, mas é tão bom falar que você tem 57 anos. Fazem 20 anos, Priscila, e você que está assistindo na sua casa, sentado confortavelmente, fazem 20 anos que eu trabalho só por prazer, não pela necessidade desse trabalho. É muito importante você falar assim, mas como assim? Eu vivenciei desde os meus 12 anos de idade, quando eu tive um sonho de ter uma bicicleta. Eu falei, mas sonho, todo mundo tem sonho. Exato. Mas os meus pais do interior de São Paulo, Casa Branca, não tinham condições de me dar uma bicicleta. Não tinha a menor chance de me presentear. Meus avós também não, meus tios também não. O que eu faço? O que a gente faz quando a gente não tem condições? Eu fui buscar uma alternativa, um meio. O meio foi ajudar um camelô dentro da sua banca, e ajudei ele por um bom tempo, e ele me pagava algum dinheiro. Desse dinheiro eu peguei parte dele, uns eu comprava bala, sorvete, chocolates, né? E a outra parte era meu sonho sendo realizado parcialmente todos os meses. Em 10 meses eu fui lá e comprei a minha primeira bicicleta. Foi rápido, não é? Mas foi muito rápido, mas olha só que interessante. O que me motivou a trabalhar? Meu sonho. O que me motivou a ganhar dinheiro? Meu sonho. Então, de lá para cá, eu sempre coloquei os meus sonhos, os meus propósitos de vida na frente de tudo. Nunca foi o dinheiro, porque ele é um meio, ele passa pelas nossas mãos. Por isso que é importante que a gente tenha sonhos e propósitos dentro das nossas famílias. O que faria uma criança, um jovem, até a família toda, a economizar energia, água, telefone? Sem dúvida alguma, algum propósito maior. Eu só deixo de um hábito de ser utilizado de uma forma errada
para Em algo função... em função de alguma coisa que Exato. efetivamente faz sentido. Então, de lá para cá, fui para São Paulo com 20 anos de idade, morei em pensão durante 10 anos e comecei o meu negócio com 25 anos, uma Bem empresa jovem. contábil, e depois fui trabalhando, sempre colocando os sonhos e os propósitos. E com 37 anos, eu me deparei com uma situação. Nossa, se eu parar de trabalhar agora, os juros que eu tenho hoje, que rendem em cima desse recurso guardado, ele me dá um padrão de vida 2 vezes o que eu vivo hoje. Imagine que eu tivesse um padrão de vida de 3 mil, eu tinha 6 mil de juros que pagavam para mim sem eu necessitar de trabalhar. Ou seja, Sim. eu estava independente sem eu saber que isso era uma independência. E aí foi quando eu falei, bom, agora eu quero ajudar os outros. Eu comecei a escrever. Aí eu escrevi meu primeiro livro chamado Terapia Financeira, onde eu percebi que tinha um jeito de fazer, um jeito chamamos de metodologia, Sim. um método de SOP. D, de diagnosticar, S, de sonhar, O, de orçar, P, de poupar. D-S-O-P. Essa é a receita. Essa receita. E essa receita é tão simples que depois disso eu falei, bom, não dá para ficar só nós adultos, né? Difícil, não é, Priscila? Vamos pensar, mexer em hábitos arraigados. Sair da zona de conforto é muito difícil. Muito difícil para nós adultos. Mudar o padrão. Para nós adultos. Exato. Aí o que eu fiz? Eu busquei lá alguns professores, psicopedagogos, psicólogos, e falei, eu vou para dentro da escola multidisciplinar e fui para pesquisar como é que eu poderia pegar essa metodologia e adaptar a linguagem de crianças. Hoje o João, seu filho, tem 8 anos, então ele pode aprender educação financeira? Sim, mas uma criança de 2, 3, 4 não está alfabetizada. Mas quem disse que educação financeira é uma ciência exata? É uma ciência humana. Onde as pessoas criam hábitos, onde esse hábito pode ser um hábito de consumo, que é o natural das pessoas, Exatamente. e um hábito de Porque poupança. vivemos numa sociedade consumista, né? Um país capitalista, Exato, é claro. consumista, nos colocamos muito próximo dos Estados Unidos, que é um país super consumista. Super consumista. Né? Então nós temos hoje um desafio. Só que nos Estados Unidos, diferente de nós aqui no Brasil, eles já trabalham essa questão da educação financeira antes mesmo. Pois é, de nós, né? essa é uma visão ainda superficial, porque na verdade, quando nós tivemos, acho que você que está assistindo em casa lembra, deve ter passado por o que eu passei, 2008, nós tivemos a crise mundial, Sim. lembra? Aquela Sim. crise onde todo mundo se curvou perante o analfabetismo financeiro. Os Estados Exato. Unidos não foi diferente. Os americanos também sofreram muito, porque não tinham tanta reserva assim. Exato. Tinham reserva mais para viajar, o americano adora viajar. E o brasileiro não foi diferente. Então, o que nós temos que ter hoje? Um equilíbrio. Não dá para deixar de consumir, não dá para deixar de faltar coisas nas nossas casas, mas é possível você equilibrar essa balança. E a forma de equilibrar essa balança é saber aquilo que de fato eu preciso e é necessário, daquilo que eu posso postergar um pouco mais? Principalmente. A pergunta que eu sempre gosto de fazer quando eu sou aí abordado por pessoas inteligentes como você, né? É que essa é uma pergunta que para você que está em casa, né, é muito importante. Se a partir de hoje, você que está em casa, sua família, deixasse de receber o seu ganho mensal, o seu salário, por algum motivo, quanto tempo você manteria seu atual padrão de vida? Silêncio no estúdio. É aquele momento, não é? Olha, eu vi até os câmeras agora, fica, meu Deus, verdade. Não é porque você já fica assim, será que só mais um dia, 2? Esse é o ponto. Se eu não tenho sustentabilidade para viver alguns meses, anos pela frente, é sinal que tem algum problema. Vamos pensar um pouquinho no INSS. Sim. Instituto Nacional de Previdência Social. Ele não dá para nossos aposentados nenhuma sustentabilidade. Não. Nós temos 33 milhões de brasileiros aposentados pelo INSS. Só 1% deles tem sustentabilidade. Os outros 99% ou depende de parentes ou tem que continuar trabalhando até o resto da sua vida. Então, peraí, nós temos que tomar uma decisão. Porque se eu não tenho sustentabilidade hoje, que estou no meu momento produtivo, imagine quando eu estiver no declínio produtivo e lá na frente.
Então, exatamente. toda atenção é pouca perante o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Então, nós temos que ter esse equilíbrio. Quando a gente fala equilíbrio, não é deixar de gastar. De consumir. Não é ser mesquinha, avarento, pão duro. É o contrário. É o contrário. Você já tem que definir antes, e aí a metodologia sábia, né? Eu sempre guardei primeiro para os meus sonhos, depois eu consumia. Como assim? Eu preciso primeiro preservar os meus sonhos. Eu tenho dízimo, eu tenho sonho de curto, de médio, de longo prazo, eu tenho tudo isso aqui para resolver. Agora, isso não entra às vezes na frente e fica aqui as despesas na frente. Hoje o brasileiro tem um orçamento muito assim, ganha, gasta, se sobrar faz. Ou então gasta, ganha, aí é o e pior, se não né? sobrar, infelizmente não faz. Aí já está gastando por conta, Reinaldo. né? Aí está gastando por não, conta. mas existem pessoas que são consumistas a ponto, ela sabe que vai ter um eventual ganho, Verdade. então ela já gasta antes mesmo de ganhar. Porque, na verdade, e aqueles aumentos, né? Eu vou ter um aumento mês que vem. Eu já comecei a gastar. Exato. Na verdade, nós aprendemos a consumir desde criança. Vamos lá, vamos voltar no nosso tempo agora de criança. Você, eu. Sim. Quando seu pai, seus pais, seus responsáveis deram o primeiro dinheiro para você, o que você fez? Fui na cantina gastar na escola? Você claro! gastou tudo, Tudo Priscila. em doce! Você gastou tudo? Tudo, claro! Todo mundo gasta tudo. Aí tá. Quando você aprendeu, se alfabetizou, agora sabia fazer contas, sabia ler, escrever, continuou pegando dinheiro fazendo o quê? Gastando tudo. Aí, logicamente, vem a adolescência. Aí né? que quer gastar mais. Quer gastar mais. Aí depois você, vou estudar e agora eu vou começar a trabalhar. Recebi o primeiro salário. O que você fez com o primeiro salário? Gastou tudo. Gastou tudo. O que você aprendeu como cultura? Que tem que pegar o dinheiro e gastar tudo. Sou uma consumista. Aí vem alguém e fala para você assim, Priscila, você precisa poupar. Poupar como? Se os meus hábitos estão arraigados no consumo. É preciso ter um choque. Por isso que ensinar um jovem há mais tempo, que somos nós, crianças mais evoluídas, é mais difícil do que ensinar uma criança. Esse é o segredo. Entendi. Bom, a gente vai chamar um breve intervalo, é coisa rápida, só para dar tempo do nosso convidado, Reinaldo, tomar uma água e a gente já está voltando para ensinar você aí de casa como também poupar, a ter essa educação. Mas eu já venho gastando há tanto tempo, eu já não tenho mais nenhuma reserva. Faça o que o Reinaldo falou, coloque metas, sonhos, e se os sonhos vêm na frente, você vai acabar poupando de alguma forma para poder conquistar o seu sonho. Mas é rapidinho, a gente já volta nessa conversa. Até já! De volta com Notícias Mundial, especial janeiro, com várias entrevistas e assuntos importantes para você aí de casa que nos acompanha. Hoje aqui no nosso programa nós estamos com o Reinaldo Domingos, ele que é PhD em Educação Financeira, é escritor, educador, terapeuta financeiro e presidente da DISOP Educação Financeira, que está aqui no estúdio com a gente hoje. Reinaldo, a gente estava falando sobre sonhos e poupar, né? Uma prática que não é muito habitual, seja lá em que idade for, criança, adolescente, adulto, somos um povo consumista, né? Então eu gostaria que você falasse quais são as formas da gente ir mudando essa mentalidade, mudando as nossas práticas, saindo dessa zona de conforto que a gente já está. Tem gente que fala assim, eu já estou com o nome sujo mesmo, deixa assim mesmo. E você, ao contrário, antes de começar a nossa entrevista aqui com o Reinaldo, ele falou que às vezes até ter o nome sujo, ainda assim é positivo. Então eu quero saber por quê. No meu canal Dinheiro à Vista, eu tenho um canal de YouTube que se você pode se inscrever, é legal porque que clica bacana. no sininho. Eu publico segundas e quintas sempre uma mensagem, tem um 3 vídeo. a 5 minutos, um vídeo. Ele é bem didático. Explicativo. E tem um vídeo que mais bombou lá nesse meu canal, nome sujo pode ser a solução. Como? Como assim? Como assim? Meu Deus do céu. É assim,
Porque muitas vezes a pessoa precisa realmente ficar com o nome restrito ao SPC, ao Serasa, para que ela pare de ter créditos. Exato. Porque quando ela continua ainda, vou pegar Tendo esse poder aqui de para pagar compra. aquele, pegar aquele lá, já ela está pedindo para a família, já ela está fazendo um trabalho que vai perder amigos, vai perder um monte de gente. Sim. Então, às vezes o nome negativado é necessário para que você começar tudo de novo. É mais ou menos assim. Eu vou comprar à vista, gastar à vista, então eu começo a ter um pouquinho mais de consciência financeira por negativado o meu nome que foi. Quer dizer, na verdade não foi uma questão. E nós temos hoje 63 milhões de pessoas e famílias inadimplentes. É muita gente. É muita gente que já não consegue mais, nem mesmo, às vezes, comprar alguma coisa para os seus filhos. Às vezes até o supermercado fica comprometido. E Reinaldo, abrindo parênteses aí, a gente vê que as instituições financeiras, elas também têm uma grande responsabilidade nisso tudo, porque elas vão dando munição para essas pessoas, vão dando condições de compra, né? A gente viu também que no governo passado, né, falava-se muito, o brasileiro passou a ter um poder de compra maior. Não, ele passou a se endividar mais. Muitos créditos. Porque ele ganhava muito crédito. Então, quer dizer, ter crédito e ter dinheiro é uma grande diferença. Se o crédito tivesse vindo com a educação financeira, nós teríamos um crédito consciente. Eu sempre falo que ter uma dívida, uma casa própria financiada, não é um problema. Ter um carnê também não é um problema. Qual é o problema? Eu não conseguir ter várias prestações vencendo-se todos os meses e não conseguir honrá-las. Aí começa a ter um problema, porque eu começo a ficar com o meu nome negativado, ou seja, nome sujo. Sim. Isso tem sido uma constante. Nesses últimos 16 anos de governo, a facilidade de crédito foi muito vantajosa para todos. E aí até para fazer girar, né? Aí tivemos a sensação de poder melhor. De compra. Exato, era uma falsa sensação. Uma falsa sensação, porque eu comprei a prazo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, somatizei um monte de prestações e quando veio o meu ganho mensal, eu não consigo honrá-las. Lógico, eu começo a ficar. Você tem uma ideia dessa gravidade? Em 2012, nós tínhamos 50 milhões de inadimplentes. Em 2018, fechamos agora o ano com 63 milhões. São 13 milhões e praticamente 6 anos. Imagina que 14 milhões de desempregados. Eu estava até falando assim, que a grande concorrência dos comércios, dos serviços, da indústria hoje é a inadimplência. Que deixa de ter a roda rodando, porque as pessoas que pagam menos, compram menos, isso significa a economia começar a ter problemas. Estagnada. Eu acredito nessa recuperação, mas eu acredito muito na educação financeira dentro das escolas. Porque é lá que nós estamos construindo trabalho de formiguinha e construindo cidadãos conscientes. O João vai aprender aquilo que nós não tivemos a oportunidade de aprender. Aquilo que você, papai, mamãe, vovó, vovô, não conseguiram aprender. Exato. Então, mais do que nunca, a DSOP hoje tem como missão. Eu sou um missionário. Eu falo que o meu ministério é Educação Financeira, porque amém mesmo, porque nós precisamos levar isso de uma forma muito simples, singela. Eu digo que isso tem transformado vidas. A gente vê hoje mudanças assim de pessoas que ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos, mudar as suas histórias. Poxa vida, por que eu estou mudando? Tudo com uma programação. Tudo porque ela sentou com a família. Eu convido você, já que está sentado, já vamos fazer uma reunião de sonhos. Terminando esse programa, já faz. Sonhos. Como assim, Reinaldo? Eu estou quebrado. Você está falando de sonhos. Eu vou pagar minha dívida ou vou ter sonhos? Sonhos também é uma saída para sair das dívidas. Exato. Sempre eu coloco que no mínimo você tem que ter alguns princípios básicos da sua vida. A gente sempre está levando o nosso pensamento a Deus. Eu sempre falo que Ele é a prioridade zero nossa. Então Ele está lá, nosso dízimo está reservado. Prioridade zero, para que você entenda, porque é a primeira de todas. É Deus. Exato. Sem Ele nem estaríamos aqui nesse programa hoje. Não seria possível. É fato. Bom, segundo ponto importante. Nós precisamos olhar para dentro daquilo que traz prazeres e satisfação, que são os propósitos e sonhos, os desejos. Nossos filhos querem. Não é justo a gente não ter nossos filhos felizes. Exato. Vamos ter todo mundo. Agora, o que nós podemos fazer dentro da nossa vida do cotidiano? Reduzir os excessos, como eu falei. Sabe quantos porcentos temos de
excessos nas nossas famílias hoje, nos nossos lares? Não. 30 a 50%. 30. De 30 a 50? A energia elétrica, a água, gás, telefone, supermercado, padaria, lazer, todos esses processos. Dá para mexer em tudo isso? Eu garanto. É mesmo? Eu falo isso no meu canal Dinheiro à Vista. Lá tem como sair da dívida passo a passo. Lá eu tenho condições de mostrar quanto de consumo e em que você pode economizar. Então eu falo isso todos os dias da minha vida e isso é uma missão para mim. Sim, claro, e muito importante. E olha, o que o Reinaldo está falando é importante que a gente entenda que essa mudança não provém só dos adultos dentro da casa. As crianças também devem fazer parte de tudo isso. Sem dúvida. É aquela luz que deixa acesa, o videogame ligado, parado lá porque foi fazer uma outra atividade, é aqueles mais de 15 minutos debaixo do chuveiro. É aquele dinheiro que você leva para fazer na escola lá e vai na cantina, você poderia levar produtos da sua casa, você podia diminuir o custo. A criança, quando ela tem um propósito, um sonho muito claro, como nós, a gente consegue fazer alguma... Eu sempre falo que você não pode deixar... Você só vai fazer algo interessante se tiver vantagens. Ou seja, escolhas. A vida é feita de escolhas. Então nós precisamos fazer com que as nossas famílias tenham claramente quais são os seus sonhos. E aí, vamos escrever, vamos materializar. Nas escolas que são adotantes da metodologia de SOP, hoje também o material dos pais, eles recebem um livro, recebe painel dos sonhos, então põe lá na parede, na geladeira, um baita de um painel e vão falar assim, nossa, eu não sabia que mamãe queria um negócio desse, e você também, papai, não sabe que seus filhos gostariam disso ou daquilo. Exato. A gente não tem, às vezes, essa relação. Por isso, eu digo que a educação financeira é um elo de ligação dos sonhos com a família de grande contribuição para a sociedade. Sim. Eu falo que o país agora é a nossa família. Exatamente. Eu sempre bati muito nisso. Porque uma pessoa depende da outra, não nós é, somos uma Reinaldo? célula, a célula família hoje. Um depende do outro. Então nós estamos juntos. Exato. Quando a gente tem realmente, o que movimenta hoje a igreja? Eu falo a igreja porque ela movimenta a esperança. Ah, meu Deus! Se a gente volta a ter esperança, a gente tem fé e a gente consegue. Exato. Se a gente transportar isso para dentro das nossas casas, nessa energia, a gente vai conseguir. Vai conseguir. Não tem nenhuma pessoa até hoje que não implementou a metodologia de SOP até hoje e não mudou a sua vida. Poxa, Reinaldo. Se ela for fiel às simples 4 partes dela: diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. Não existiu até hoje, Priscila, pessoa que falou assim, mas Reinaldo, eu preciso saber planilha, cálculo. Você não tem que saber de nada disso, você tem que saber do que a sua família tem como prioridade. Vamos fazer uma coisa? Então, só um exemplo para o nosso telespectador. Pega esses 4 pilares e exemplifica para a gente. Vamos lá, vamos começar por uma família que esteja... Uma família padrão, vai. Pai, mãe, 2 filhos. Perfeito, é uma família padrão? Perfeito. Que tenha a sua escola, esteja em escola privada, que esteja plano lá... de saúde. Que tenha financiamento na casa própria, plano ou de que saúde. Pague aluguel, ou que pague enfim. aluguel. Não importa. Tá. O importante é o seguinte... E que primeira... viaje uma vez no ano, pelo menos. Que viaja, que passeia. Tá. Não importa se vai na cidade vizinha, mas que saia um pouquinho de Tá casa para passear. Primeiro passo a ser feito. Nós precisamos ter uma reunião familiar. Ponto. Uma vez por ano, no mínimo. De preferência, a cada 3, 6 meses. Parar e refletir sobre o que eu quero, o que você quer, o que nossa família quer coletivamente. Sabedores que nós queremos saber o que é que cada um quer, quanto custa cada um aquele que ele quer. Para realizar aquele sonho. Quanto custa, quanto vamos guardar, de onde vamos tirar e em quanto tempo. Eu não posso começar sabendo que essas respostas elas devem existir. O que é, quanto custa, quanto vai guardar e quanto tempo. Ponto. Se a gente reunir e conversar um pouquinho sobre isso, um destes sonhos pode ser sair das dívidas. Eu posso ter dívidas. Sim. Um desses, mas eu não posso ter apenas um. Outro ponto importante, no mínimo 3 sonhos. Curto, médio e longo. Então tem o dízimo, curto, médio e longo. O que é isso? Até 1 ano para adultos, até 10 anos médio, curto prazo até 1 ano, médio até 10, acima de 10 é longo prazo. Para uma criança, é muito ansiosa a criança.
Curto prazo até 3 meses, até 6 médio e longo acima de 6 meses. E aí nós sabemos o que nós queremos. Se nós sabemos o que nós queremos, vamos para o segundo passo. Eu vou fazer um diagnóstico. Tirar uma fotografia da vida financeira da família. O que é isso? O provedor e seu cônjuge, às vezes os dois trabalham, às vezes nem sempre. Vamos analisar, vamos tirar uma foto de como é gastar 30 dias nessa família. O que eu gasto de energia, de água, telefone, tudo. Põe tudo na ponta do lápis. Tudo. Eu fui almoçar, o lanche da escola, almoço, jantar, o lanche cinema, da escola, supermercado, cinema. cinema, o passeio, não importa. Tudo. Eu registrei tudo, eu sei para onde está indo. E aí vem as surpresas, né? Porque a gente não tem noção que os pequenos valores são muitos. E somados, eles são muito, muito altos. Exatamente. Então aí você vai começar a perceber que você tem uma surpresa com você mesmo. E aí você sabe para onde está indo e você consegue represar. Não cortar tudo, mas excessos que você tem somatizam 30% a 50%. Alguns são até supérfluos. O que causa um impacto grande. Né? Se eu não reduzi-los, eu não consigo desviá-los para os meus sonhos. Então eu fiz um diagnóstico, estabeleci meus sonhos, agora eu vou ter um orçamento financeiro. O que é um orçamento financeiro? As pessoas falam assim, já vem você com planilha. Não, modelo mental, o que eu ganho menos o que eu gasto, se sobrar faz. Esse modelo você não usa mais. Nós vamos ter que usar um modelo assim, o que eu ganho, tiro o meu dízimo, tiro os meus sonhos, vejo as minhas prestações, se eu tenho casa própria, eu estou pagando prestações, então eu tenho que priorizar também. São aquelas contas fixas. Mas as minhas dívidas fixas, por exemplo, eu tenho minha casa própria, meu carro financiado, não tem problema nenhum. Ele está aqui ainda e tenho meus sonhos, 3, curto, médio e longo de cada um. Que ainda seja pouco que eu vou guardar, porque o tempo, se eu guardar pouco, vai demorar um pouco mais. Mas todos guardando antes e as prestações, eu protejo aqui. Aí vem as despesas. Aí sim, água, energia, telefone, só depois que vem as despesas. Reinaldo, eu estou endividado, inadimplente. Você está falando para mim guardar para os meus sonhos? Se você não estimular a sua família a guardar para esses sonhos, não existe resultado, porque ela não vai ter motivos para reduzir gastos. Poxa, é verdade. Os sonhos de sair das dívidas é um deles, mas não pode ser os 3. Eu saio da dívida a curto, a médio ou longo, mas os outros eu tenho que fazer existir. Principalmente sonho coletivo da família. Vamos fazer uma viagem, todo mundo animado. E quando um estiver fazendo alguma coisa, fala, cuidado, olha, a energia você deixou aqui ligada, a geladeira abrindo toda hora. Televisão ligada. Televisão ligada sem necessidade, ar-condicionado, está calor e tal. E aí você vai. Então você fazendo isso, você movimentou a família. Eu fiz um diagnóstico, reduzi meus gastos, estabeleci os sonhos, protegi. No orçamento, eu garanto ele aqui em cima antes das despesas, aí depois vem o poupar. O que é poupar? É carimbar esse dinheiro. Eu não estou guardando? Sim. Eu carimbo esse dinheiro e depois eu vou... Porque poupar é diferente de investir. Às vezes as pessoas falam, mas poupar é igual. Não. Investir é potencializar o dinheiro que você poupou. Então imagine que aquele dinheiro que você reduziu da energia, da água, do telefone, do supermercado... Aquele dinheiro você está poupando quando você reduz. Você está retendo, protegendo, guardando. Sim. Quando você poupa, você pode potencializar esse dinheiro. Chamamos isso de investimento. O que eu vou investir? Eu vou investir na caderneta de poupança, no tesouro direto, no fundo de investimento, ouro. O que você quiser. Aqui você vai ganhar 6% ao ano. Quando você retém, você ganha 30% ao mês. Quando você protege, poupa, você está retendo 30% no mês. É porque seriam aqueles 30% que você Exato. escoaria. Você vai começar a represá-lo. Esses 6% que você ganharia em 12 meses é o investimento. Priscila, as pessoas pensam que investir é que vai dar retorno para ela. Na verdade, o que vai dar retorno para a sua família é poupar. Poupar, nós tivemos no ano passado, dia 31 de outubro, sempre comemora-se o Dia Mundial da Poupança. E poupar é o ato de reter, de proteger, de salvar, de guardar. Como é que eu posso não priorizar aquilo que efetivamente faz sentido na minha vida?
Então, a gente serve a Deus e serve a nossa família. Se a gente não Exatamente. fizer essas duas conexões, daqui para E baixo, priorizar, né? daqui para baixo fica comprometido. Então, essa sempre foi a minha vida vivencial. Deus me instrumentalizou de vivenciar desde 12 anos de idade, Exato. algo que com 37 falou assim, olha menino, agora você precisa servir a sociedade, né? Isso aí. E aí eu vim e estou servindo a sociedade assim Amém. a todo momento. Amém. Então, os 4 pilares da metodologia de SOP, eles são essências. E eu tenho, no canal Dinheiro à Vista, eu falo de cada um deles, como é que funciona, Que qual os inclusive já jeitos, está aí né? na tela de vocês, já está na Dinheiro tela à do nosso Vista, canal de telespectador. YouTube, é um canal da família. E tem sempre vídeos novos. Toda semana, segunda e quintas, eu Perguntas podem ser enviadas? todas eu respondo. Responde, Todas, Reinaldo. sem Ótimo. exceção. A pessoa que estiver passando aí por uma crise financeira Todas. e gostaria de saber como sair, Vai sair. vai sair. A gente ensina e já coloca o vídeo para ela aprender o que vai Ótimo. ser. E muitas delas que não estiver lá, eu respondo todas. Ótimo. Nós temos hoje uma equipe só minha para fazer e servir a comunidade. Não só brasileira, como também internacional. Então a gente está muito feliz, né, Que com bom, esse que movimento. E eu quero agradecer E de estar nós aqui mais hoje, né? ainda, é o que eu ia falar, e nós mais ainda de tê-lo aqui. A pra gente falar pode vir sobre outras vezes para isso. falar de temas específicos, só de sair da dívida, como implementar uma Vamos, mesada, por exemplo, né? Vamos. Isso tem tanta Que coisa bom, boa, né? ótimo. A gente já começa aí um janeiro, olha, de uma forma positiva. O azul. No azul, não é Poxa, mesmo? E azul. você que ainda está no vermelho, olha, primeiro de tudo, fé em Deus, sempre, sempre, Amém. né? Porque nós temos promessas para as nossas vidas e a gente sabe que aquele que crê e segue é mais do que vencedor, e ainda com as dicas do Reinaldo, então aí é um foguete. De Tamo vez em junto, pouco, né? Tamo junto. É isso. Reinaldo, Dinheiro à Vista é o canal. É o canal. O Reinaldo também é responsável e autor por vários títulos, né? Tem bastante. Que já tem mais ou menos quantos? Reinaldo? 110 obras 110 obras de publicadas educação já. financeira, desde o maternal até o PhD. Hoje nós temos Como as pessoas pós-graduação. podem ter acesso, saber do quais são os títulos? www.dsop, SOP mesmo, Tá aí na sua tela. .com.br. Você vai lá encontrar. São assim... Nas principais livrarias, é fácil de Mas encontrar? lá é muito fácil, a gente tem muita facilidade Ótimo. de comunicação. E eu acho que Ótimo. esse é o caminho hoje para levar aí essa prosperidade para as famílias, né? Que é tão Amém. bom, né? É bom Que- demais. vamos lá, vamos ser sinceros. O que nós viemos fazer na Terra, gente? Não é mesmo? Vai passar assim como um ícone. Tum, verdade. Passou. Então vamos deixar esse legado, né? verdade. Como você aqui faz com esse lindo trabalho que a gente sabe que a Obrigada, Mundial Reinaldo. faz. Eu estou muito feliz de estar aqui. E eu que estou feliz de te É? receber aqui e espero recebê-lo outras vezes. Será uma honra estar aqui com você. Muito e com obrigada. vocês Vamos que estão em ajudar casa. todo esse nosso povo que está assistindo aí. Fique tranquila que nós Né? temos solução. sempre, sempre aqui. É isso aí, Tá bom? obrigada, Obrigado Reinaldo, você. valeu. Bom, hoje aqui no estúdio com a gente, o Reinaldo Domingos, PhD em Educação Financeira, escritor, educador e terapeuta financeiro, além dessa simpatia que você aí de casa acabou de comprovar. Ele é presidente da DSOP Educação Financeira e falou pra gente então como que a gente pode se organizar, né? Ou se reorganizar, ou começar tudo do zero e mudar a nossa história financeira. Bom, você aí de casa, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí não, continua com a gente, porque na volta nós temos todas as informações da IMPD para você. É aquele tal negócio, a gente faz do lado de cá, Deus faz do outro e nós somos mais do que vencedores. Até daqui a pouco.